quero convidar, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem, falavam de Jesus, é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus ouviram sobre o milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles, então respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida em si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não pode sobreviver. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de falar. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já se achegou até vocês. Texto muito conhecido, falando um dos momentos de confronto de Jesus, Miguel, com os fariseus, os religiosos. Fica bem claro quando lemos aqui que Jesus ele está operando um milagre, um processo de libertação seguido de cura. E Manu, quando Jesus opera aquela cura e aquela libertação, a Bíblia diz que era um espírito imundo, um demônio que fazia com que aquele rapaz, aquele homem ficasse mudo e não pudesse ver, ficasse surdo, melhor dizendo, e não pudesse ver. A Bíblia diz que os discípulos, aliás, a multidão começa a celebrar aquele milagre, a multidão começa a se alegrar e se agitar por aquilo que viram. E é um dos primeiros momentos, Carol, que nós vemos a multidão reconhecendo a divindade de Jesus. Então eles viam Jesus como um profeta, eles viam Jesus como um homem cheio do poder de Deus, mas por ser de Nazaré, por ser um homem simples, por ser um carpinteiro, Adauri, eles não conseguiam enxergar em Jesus a messianidade, ou seja, a sua divindade, ser o filho de Davi. Mas quando Jesus expulsa esse espírito imundo e traz cura, Anderson, a Bíblia diz que aquele povo começa a perguntar: será que não é esse o filho de Davi? Será que não é esse o Messias? E os religiosos que estavam próximos ficam agitados, preocupados e principalmente enciumados. Eu acredito, Sérgio, de coração, que a agitação daqueles religiosos, Karine, é porque talvez aquele homem, é só uma conjectura, aquele homem ele deve ter sido ministrado por alguns desses religiosos algumas vezes, não sei. Talvez era conhecido deles. Talvez eles já tinham expulsado ele da sinagoga algumas vezes por conta da sua deficiência, e uma pessoa deficiente ela era rejeitado na cultura judaica. E quando Jesus, Talita, ele expulsa o demônio, faz um milagre, liberta, aqueles religiosos, talvez, Erickson, eles se sentem incapazes, ficam envergonhados. Então eles tentam arrumar uma desculpa, Gerson, para a sua incompetência, para a sua falta de poder. Então eles, sem saber o que falar, eles dizem assim: é porque ele faz isso em nome dos demônios. Ele faz isso na autoridade de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E o argumento deles é tão fraco que Jesus ele nem questiona. Mas Jesus ele traz um princípio poderoso, muito poderoso. Ele diz: se uma casa for dividida, ela não pode subsistir. Se um reino for dividido, ele vai estar em ruínas. E eu acho interessante que o que Jesus deixa claro é que até o diabo e os seus demônios, as trevas, respeitam os princípios da palavra de Deus. Até eles. Para alguns talvez isso daqui seja uma heresia, mas não é. Você tem que começar a entender que as trevas elas se organizaram da forma que elas eram organizadas lá no céu, quando ainda eram anjos de luz. E por mais que eles se rebelaram, o princípio eles sabem que é poderoso. E se existe um princípio poderoso, chama-se o princípio da unidade, até para fazer o que é errado. Olha que interessante, quando, saindo um pouco da história, voltamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando os homens se reúnem para fazer uma construção. Eu preguei sobre isso esses dias, sobre a Torre de Babel, e eles começam a fazer uma torre. O objetivo deles era se protegerem, quem sabe, de uma nova catástrofe com água, um novo dilúvio.
e eles queriam construir uma torre para chegar até o céu e serem conhecidos por aquela obra. E a Bíblia diz que Deus, ele desce do céu para ver a obra dos homens, e ele então compartilha, né, com a trindade ali, há uma conversa. Ele diz assim: vamos confundir a língua deles, porque Bruno, ele disse, se eles continuarem unidos desse jeito, eles vão ter êxito. Quando a coisa usa o princípio correto, mesmo para fazer a coisa errada, infelizmente o resultado pode ser lá na frente desastroso, mas tem resultado. Se até o diabo e os seus demônios respeitam este princípio, eu pergunto, por que nós ainda, Amanda, temos dificuldade de aplicá-lo? Quando Jesus ele fala sobre uma casa dividida, quando ele fala sobre um reino dividido, ele está dizendo que a quebra deste princípio de unidade vai trazer ruínas e destruição. Mas quando aplicamos, Alexandre, este princípio, ali nós vamos viver o favor, a provisão e o cuidado de Deus. Então, perdão, gente, a garganta não está boa ainda. Então, a pergunta é, Gaúcho, o que nós estamos fazendo muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Eu acredito que algumas pessoas estão se perguntando: por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que meu casamento não rompe? Por que a minha vida financeira não dá certo? Por que as coisas não rompem? Por que as portas não se abrem? Por que só tem doença? Por que só tem destruição? Por que só o fracasso bate na minha porta? Você já parou para avaliar que talvez isso é ausência de unidade? Você já parou para entender que talvez é a divisão que tem batido na sua porta e você tem deixado ela acessar? Jesus ele fala sobre um reino, sobre uma casa, e automaticamente está falando sobre uma família. Podemos aplicar esse princípio da unidade, Ana, em qualquer área das nossas vidas. Uma empresa que ela não tem unidade, ela vai ruir em algum momento. Uma igreja que não tem unidade, ela vai ruir em algum momento. Uma família que não tem unidade, ela vai ruir em algum momento. Talvez algumas pessoas aqui, Cristiano, estão enfrentando situações complicadas na sua carreira profissional, na sua empresa. Por quê? Porque a empresa está totalmente dividida. Um anda para um lado e o outro anda para o outro. Talvez os sócios tenham ideias diferentes sobre os seus processos. E enquanto não houver uma unidade, isso vai arrebentar. O que a palavra divisão ela é, Dani? A palavra divisão, Miles Monroe, ele trouxe talvez uma das maiores definições sobre divisão que nós podemos entender. Um pastor jamaicano, se eu não me engano, já falecido, ele trouxe há alguns anos atrás essa definição e ela marcou o Brasil. Ele diz que a divisão nada mais é do que o prefixo di, que é o duo. Duo fala de dois. Então você dividiria divisão, duas visões. O que é a divisão? É quando duas pessoas ou um grupo de pessoas que precisavam andar em um mesmo caminho e eles decidem tomar visões diferentes, caminhos diferentes, e esses caminhos diferentes vão levá-los a quê? A resultados, infelizmente, que não são aqueles, Ana Paula, que eles precisam. Quem está me entendendo? Diga amém. E se pegamos uma empresa onde existem duas visões, Lucas, ela vai ruir. Se pegarmos uma igreja que tem duas visões, ela vai ruir. Se pegarmos uma família, uma casa que tem duas visões, ela vai ruir. Esses dias alguém me questionou: pastor, mas por que você não faz tal coisa? Eu falei: porque não é a visão que Deus me deu. Ah, mas é que lá na igreja que eu estava, ela dava tão certo. Eu falei: glória a Deus, porque dava certo lá. Mas Deus tem que me dar a visão. Não, mas eu estou dizendo, pastor, o exemplo que eu trago, a experiência, ela é boa. Eu falei: cara, mas não é uma visão que Deus me deu. E se não é a visão que Deus me deu, eu preciso andar na visão que Deus me deu, e não na visão que eu estou vendo os outros. Sabe por que tem tanta igreja que todo ano ele tem uma visão diferente, um projeto diferente, um negócio diferente e nunca rompe? Por quê? Porque não entendeu ainda qual é a visão de Deus e a identidade que Deus deu para eles. A mesma coisa são famílias. Quando a divisão ela chega, ou seja, as duas visões elas começam a se separar, o negócio dá ruim. E nós precisamos de uma forma intensa e até agressiva lutar contra a divisão. Lutar contra. Pastor, e como que eu luto contra a divisão? Unicamente aplicando o princípio da unidade. Aplicando o princípio da unidade. Se nós não entendermos para onde estamos indo, e se tem um processo, um projeto, uma visão que Deus deu,
não vamos conseguir romper. Jesus, mais uma vez eu vou lembrar, ele disse: nem as trevas seriam loucos o suficiente para dividir, porque eles acabariam. Agora, assim como o princípio da unidade ele é poderoso, quando ele é quebrado, a divisão é uma arma extremamente perigosa e destrutiva para onde ela for aplicada. E a primeira lição, se você gosta de anotar, vale a pena anotar essa: é que os demônios estão trabalhando constantemente para gerar divisão. Constantemente. As trevas estão trabalhando constantemente para gerar divisão, seja na casa, seja na empresa, seja nos relacionamentos, mas principalmente onde eu quero aplicar hoje essa palavra, na família. E talvez, preste atenção nisso, a sua família já está vivendo esses ataques e você não está dando conta. Pastor, como é que eu posso saber se a minha família está sendo atacada por essa ferramenta maligna? Se você já tem pensado no divórcio quando fala de casamento, se você já tem pensado no afastamento daqueles que você tem, o convívio familiar, então você já está sendo atacado. E talvez você, além de estar sendo atacado, você já está sucumbindo a ela. Quais são os sintomas da divisão dentro de um relacionamento, pastor? O primeiro sintoma, Brasil, que nós vamos encontrar é, Rafton, quando começam a se ter divergências de ideias. E quando nós estamos falando de casamento, de casais, de família, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Olhe para mim e entenda, nós pegamos, quando se fala de casamento, Márcio, duas pessoas totalmente diferentes, anatomicamente, culturalmente, na forma de criar, emocionalmente, no comportamento. Homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais, e colocamos esses dois dentro de uma mesma casa. É óbvio, Davi, que nós vamos enfrentar alguns desafios. Quem disser que é fácil a vida do casal ou do casamento, não é fácil, é desafiador. Porém, se foi o próprio Deus que estabeleceu o casamento, com certeza é possível. Qual é o segredo para a gente poder ter sucesso quando se fala de relacionamento familiar, ou mais acentuado, relacionamento matrimonial? É quando nós entendemos que somos diferentes, mas resolvemos abrir mão das nossas próprias vontades e às vezes até da nossa razão para andar em um bem comum. Quem está entendendo, diga amém. O primeiro passo, o primeiro sintoma da divisão são as divergências de ideia, porque as divergências de ideia vão gerar a divisão. Ela quer trocar de carro, ele quer comprar uma casa. Ela quer abrir um negócio, ele quer continuar no CLT. Ela quer azul, ele quer verde. E essas divergências, se não tiver um acordo, vai dar ruim. O segundo sintoma depois da divergência é a falta de comunicação, Márcio. E essa daqui arrebenta demais. Quando começam a divergir, a conversa começa a acabar. E você quer ver uma família em crise? Você quer ver uma família destruída? É só você roubar a comunicação. Tira a conversa dos pais com os filhos. Você vai ver jovens indo para as drogas, perdendo sua identidade, se envolvendo com a marginalidade, com o crime. Por quê? Falta de relacionamento. E aí vem aquela famosa frase, Rita, que eu sempre digo: meus filhos se perderam. Lu, nossos filhos não se perdem, somos nós que perdemos eles. Falamos disso também no quê? Na comunicação do casal. E o maior problema hoje quando se fala de relacionamento e comunicação, infelizmente está em nós homens. O homem tem um sério problema, Darcy. Ele é procrastinador demais. Ele não resolve os problemas. Ele não senta para conversar. Ele não senta para alinhar. E quando senta é na hora da discussão. E discussão não resolve problemas. Briga não resolve problemas. Briga só arruma mais briga. E a ausência da comunicação, ela tem levado muitos casamentos à destruição de fato. E onde as trevas estão agindo? Elas estão agindo exatamente, Marlon, naquele lugar. A falta de comunicação, Paulo, é uma cunha. Sabe o que é uma cunha, né? É quando você coloca um pé de cabra naquela fissura e você bate com o martelo até ele entrar e abrir. Você já viu como é que se quebram aquelas pedras de mármore enormes assim de 7, 8 metros?
fazem vários furos e eles vão colocando parafusos ou vão colocando cunhas ali, e quando ele dá a martelada aquilo se abre. É exatamente a família. Ela pode ser uma rocha que aparentemente é impenetrável, mas quando tem uma cunha chamada falta de comunicação, aquilo vai ser a ruína dessa casa. Não conversa, não tem tempo juntos. A falta de conversa, a falta de comunicação, ela vai minar exatamente a falta do relacionamento, do estar juntos. A nossa vida, Bruno, ela é tão corrida, que nós não conseguimos mais estar perto daqueles que nós amamos. Nós conversamos a semana inteira com um cliente, com um amigo, com um colega da igreja, ministério, e não tem tempo para conversar. Você sai para comer uma pizza com os amigos, você fica 2, 3 horas de conversa fiada na pizzaria, e chega em casa, você fica 2, 3 horas rindo de vídeos bestas da internet, porque a gente não conversa. Nós deveríamos trocar. Por que então, se a gente quer ficar tanto na internet, a gente não fica na pizzaria na internet, e chega em casa e conversa com a esposa e com o esposo? Talvez isso faria muito mais diferença para nós. A falta de comunicação, falta de relacionamento, já não tem mais tempo juntos, já não se anda mais juntos. O casal já não sai mais para aquele tempo de conversa, para aquele tempo de aconchego. Nós perdemos isso. E aí nós não entendemos por que estamos ruindo, por que não conseguem mais ter ideias iguais, por que não conseguem chegar mais a um projeto comum. Onde divide é porque teve divergência de ideia. Onde divide é porque teve falta de comunicação. Onde divide é porque teve falta de tempo juntos, de relacionamento. E aí o negócio rui. E Jesus diz: uma casa dividida não subsiste. Quando trazemos isso para a família, é uma das áreas que mais o diabo tem trabalhado. O que nós vemos, famílias divididas mesmo sendo cristãs. E quem ganha com isso? As trevas. Mágoas que não foram tratadas, pais e filhos que não se conversam, casais que não se acertam, relacionamentos que foram rompidos e não tem mais como administrar, e apenas está se empurrando com a barriga, e isso infelizmente traz consequências desastrosas. Quando uma família ela é dividida, quando um casamento ele é dividido, quando ele se dissolve, não sobrando mais nada, a primeira coisa que nós vamos ver, Joelma, são os filhos automaticamente afetados. Filhos de pais que estão separados, e às vezes até próximos, mas separados ou divorciados, se tornam inseguros. Filhos de pais divorciados podem se tornar ansiosos. Filhos de pais divorciados podem se tornar até rebeldes. Jovens que estão rebeldes serão um problema para a sociedade em algum momento. A rebeldia deles vai alcançar a escola, os colegas. Alguns deles podem ir para a marginalidade, para as drogas. Compromete a sociedade. Sabe quando Deus usa o profeta Malaquias para dizer que o espírito que está sobre Elias virá e reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Eu vou entrar um pouco mais nisso, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é uma terra ferida com maldição? É uma terra onde teve ruptura dentro de casa, um rompimento. Eu estou indo aqui talvez para o mais grave, que é o divórcio, mas tem muita coisa que está acontecendo antes do divórcio e que já está levando o casal para isso, e tem gente que não está acontecendo, não está entendendo. Não está entendendo? Casamentos que se dissolvem automaticamente geram filhos com problemas. Casamentos que se dissolvem afetam vidas financeiras. Eu não conheço pessoas que entraram em ruptura dentro de casa que não enfrentaram crises financeiras. Eu não conheço. São quase 20 anos de ministério pastoral, quase 30 mil aconselhamentos. Onde tem uma família dividida, ali tem crise financeira. O próprio Jesus ele diz isso. Uma casa dividida entra em ruínas. Uma família que se dissolve, ela não vai afetar apenas os filhos, ela não vai afetar apenas as finanças, mas vai afetar os negócios, a vida profissional. Uma pessoa que está passando por crise dentro de casa, ela não consegue produzir tão bem quando produzia, quando as coisas estavam bem. Uma família dividida, ela vai afetar também a igreja. Não tem como não afetar a igreja, porque nós somos a igreja. Uma família que está dividida é uma parte do corpo que está ferida, e essa parte ferida precisa ser tratada, e o corpo todo precisa trabalhar em função desse tratamento. Uma família dividida, ela não vai trazer apenas problemas para os filhos, não vai trazer problemas para a família, vai trazer problemas apenas para a igreja, mas ela para a sociedade, mas ela vai trazer problema para a cidade, para o país, para o mundo.
E por que, Erickson, que as trevas têm trabalhado tanto para dividir a família? Porque ele consegue destruir tanta coisa, começando por algo tão pequeno aos nossos olhos. Você pode me olhar às vezes, Diego, e falar assim: pastor, você está viajando. Imagine que o meu casamento vai afetar o Brasil. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho de Colombo, olha o tamanho de Curitiba. Vai, é claro que vai. E nós às vezes estamos tão bitolados, com os olhos fechados ao que está acontecendo, e nós não damos conta do como estamos em ruínas. Segunda lição: toda divisão tem uma consequência dolorosa. Abra a tua Bíblia comigo em Malaquias 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, quem está falando aqui é o próprio Deus, o sol da justiça se levantará. Márcio, ele está falando do seu filho Jesus, que estava prestes a vir. Essa é a última palavra profética do Velho Testamento, até entrarem naquele período intertestamentário de 400 e poucos anos. Ele diz: mas vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, e ele trará em suas asas a cura. Agora, cura para quê? Deixa eu terminar só o que ele diz, né? Então vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Eu acho muito legal essa analogia, essa metáfora, né? De fazenda. Ele diz: vai ter festa quando ele trouxer a cura. Agora, para quem é essa cura? Para quem é essa cura? Vai comigo no verso 6. E ele diz assim, no verso 6, Tiago: e o espírito que estava sobre Elias fará que o coração dos pais se volte aos filhos, e o coração dos filhos se volte aos pais. Do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Eu quero tirar o seu foco agora da reconciliação, porque ela é a cura que Jesus está falando. Eu quero trazer, Carmen, para a nossa avaliação, o porquê que nós precisamos de cura, a necessidade da cura. Então nós temos a necessidade da cura, que é a reconciliação. Por quê? Porque há divisão. A reconciliação é o contrário. Então ele diz assim, ó, o contrário. Ou seja, ele está dizendo: onde tiver divisão, onde tiver relacionamento contaminado, comprometido, ali haverá feridas e maldição. Quais são as consequências dolorosas da divisão? A primeira delas são as feridas. O que são feridas? Dores. Onde existem dores, onde existem relacionamentos machucados, corações machucados, almas feridas, ali vai existir o que? Provavelmente divisão. Quando fala de dor, está falando de desconforto. Quando está falando de dor, está falando de coisas mal cheirosas. E nós precisamos entender: onde tem coisas mal cheirosas, vermes e parasitas vão se manifestar. Onde tem dor, ali vai ter o que? Demônios. Eles vão agir nisso. Ele continua dizendo: vai ter dores e vai ter ainda maldição. O que é maldição? O contrário da bênção. Fala de dor, fala de fala de perdas, fala de fracassos. Então as consequências da divisão são apenas as coisas desconfortáveis e negativas que nós estamos enfrentando, talvez todos os dias. Estamos enfrentando, Maiara, e acreditando isso ao diabo. Não, isso é coisa das trevas, isso é ataque maligno. Não, porque eu vou lá pedir uma oração, porque eu preciso repreender a ação maligna. Mas o problema não está sendo no diabo, o problema está sendo na divisão. Tem demônio que está passando frente da casa de alguém que é crente, e ele fala: vou entrar aqui. O supervisor dele fala: não, já tem o nosso aí. Ele fala: qual é? Ele fala: chama-se marido. Já é nosso, 007, infiltrado. Porque ele dá treta todo dia, não precisa nem de capeta nessa casa. Não precisa nada, já está resolvido, vamos para frente. Você vai atrapalhar ele. Gente, diga comigo: misericórdia. Diga: não é na minha casa. Mas infelizmente é uma verdade que, seja uma brincadeira, uma metáfora, mas acaba acontecendo. Tem coisas que nós estamos acreditando aos demônios, e não é ataque das trevas, é problema que nós geramos. É a divisão que nós deixamos acessar a nossa família. É a divergência de ideias, é a falta de comunicação, é a falta de relacionamento, é a falta de tempo juntos, que foi afastando, num nível tão hard que já não consegue mais se encontrar. E o que alguns acham que é mais fácil? Divorciar. Aí não tem mais conversa, tem jogar na cara, tem discussão. Terceira e última lição para a gente poder concluir: quando nós falamos de relacionamentos familiares, relacionamentos na
na horizontal, se nós não cuidarmos deles na horizontal, nós não vamos conseguir ter relacionamentos na vertical. Os nossos problemas relacionais dentro de casa afetam, Olívio, diretamente o nosso relacionamento com Deus. Jacir, muitos de nós não estamos tendo nossas orações ouvidas. Às vezes está clamando a Deus, dizendo: Deus, por que você não me ouve? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não mexe nisso? Por que o Senhor não faz milagre? E não está acontecendo por causa da nossa divisão dentro de casa. Olha como a divisão ela é tão poderosa. Ela não vai trazer apenas ruínas, ela não vai trazer apenas dissolução da família, do reino, do governo, mas ela vai trazer divisão, Juliana, para o nosso relacionamento, a destruição do nosso relacionamento com Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 5:8, vai lá comigo. 1 Timóteo 5:8, texto bem conhecido que fala sobre família. Mas se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que são da sua própria casa, ele tem negado a fé, e é pior que aquele que não acredita em Cristo, ou que os descrentes. Ele está dizendo assim: aquele que não tem cuidado. Entendamos uma coisa: quando você não cuida, você perde. É ruínas. E o que você perde, você se divide. Quem está entendendo, diga amém. Olha para mim, deixa eu explicar isso. Ele diz: aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente, Henrique, da sua própria casa. Ele diz: esse negou a fé, e é pior do que o cultista que está derramando sangue de animal lá no ritual ao Satanás. Ele não falou que é igual, ele falou que é pior. Olha como o negócio é sério. E lá em Apocalipse 21:8, nós encontramos os 8 pecados condenáveis. E um dos 8 pecados condenáveis chama-se de feitiçaria. Ele diz que quem comete a feitiçaria e não se arrepende, não abandona esse pecado, ele vai ser condenado ao lago de fogo, não tem volta para ele. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo que aquele que não cuida da sua casa é pior que o feiticeiro, vai para o inferno também. Nossa, mas é a verdade. Ele diz: é pior do que os descrentes, é pior do que o incrédulo, é pior. Por quê? Porque quando nós não cuidamos, o que tem de pai perdendo o filho porque ele não cuidou, está trabalhando e largando os filhos soltos. Quem são as amizades dos seus filhos? O que teus filhos têm assistido no celular? Quem são os influencers que eles seguem? O que eles estão conversando? Você sabe exatamente? Se você não está cuidando, você está perdendo. E se você está perdendo, está dividindo. Quem não cuida, perde. Se você não cuida da sua esposa, está perdendo. Se você não cuida do seu marido, está perdendo. Maridos, como se cuida das mulheres? Amando, derramando o coração. Mulheres, como se cuida do marido? Caminhando junto, tendo unidade, relacionamento. Homens que não amam e mulheres que não respeitam. Homens que não são românticos, mulheres que desafiam a autoridade dos seus maridos, não cuidam. E quem não cuida, perde. Ei, se você não cuida da sua casa, você perde. É exatamente isso que o texto está dizendo. Nós precisamos tomar cuidado para não perdermos. Segundo o texto bíblico, vai comigo por gentileza, em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Da mesma forma, vocês maridos, honrem as vossas esposas, e sejam, Jesus, compreensíveis no convívio. Não é de vez em quando, é no convívio. Enquanto você estiver com ela, seja com... Sabe o que ele está dizendo? Que elas vão estressar. Mas tem que ser compreensivo. Eu vou apanhar das mulheres. Pois ainda que elas sejam o vaso frágil, não está falando que elas são fracas, está falando que o formato emocional delas é diferente do nosso. Elas igualmente são participantes da dádiva da nova vida concedida por Deus. E ele continua dizendo aqui, carioca: tratem de maneira correta, para que nada atrapalhe as vossas. Quando você não é compreensivo e não trata de maneira correta, Deus para de te ouvir. Tem homem que está dizendo assim: eu não sei porquê, eu oro e Deus não me ouve. Minha mulher ora, Deus ouve. Eu oro, Deus não ouve. Talvez porque a gente está tratando elas mal. Quem está aí ainda, diga amém. Dava para acabar a mensagem aqui já, né? Isso aqui para mim é uma lapada, é uma pancada. Trate bem todo o tempo. Está estressado? Trate bem.
Está irritado, trate bem. Está mal-humorado, trate bem. Está frustrado, trate bem. Você quer Deus protegendo a menina dos olhos. Esses dias eu li esse texto e falei: Deus, o Senhor ama elas mais do que nós. Eu falei: o Senhor ama mais elas do que nós, porque não tem um texto desse na Bíblia para nós. Não é? Mulheres, não tem. Mulheres, tratem bem vossos maridos para que as suas orações sejam ouvidas. Não tem esse texto. Mas talvez é porque nós não sabemos ser compreensivos. Agora vamos trazer isso para o casamento, para os cônjuges, ambos. Quando você não trata seu cônjuge bem, suas orações não são ouvidas. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos estabelecer na horizontal, não permite chegar na vertical. O que eu não consigo trabalhar aqui, eu não recebo aqui. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos levantadas. Então ele está nos ensinando como cultuar. Então a primeira coisa aqui, meu irmão, esse negócio de culto assim, ó, não é, ele diz culto, eu quero que os homens com as mãos levantadas louvem, adorem. Ele diz: mas livres de ira e de controvérsias. Não tem culto para Deus quem está irado, cheio de controvérsias. Ele diz: primeiro você se livra da controvérsia, primeiro você se livra da ira, depois você entra no culto. O que eu entendo quando eu leio essa passagem, Cláudia? Que quando eu não, olha isso como é poderoso, quando eu não abandono a ira, não trato as coisas, eu não consigo ter o meu culto que chegue a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: não se deixe o sol se pôr sob a sua ira. Significa, Clebinho, que nós não vamos irar? É claro que nós vamos irar. Nós somos gente, carne e osso. E a gente às vezes dá aquela estressada mesmo. E quando fala de casamento, Juarez, você acha que não vai ter dificuldade? É claro que vai ter. Mas Deus, ele deixa um problema, ele deixa uma direção. Ele falou: vai irar, não tem problema, só não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não durma irado. É isso que ele está dizendo. Você pode até ter um problema desconfortável, mas você tem até às 6 da tarde agora no inverno para você resolver o problema. Começou a dar 5h30, meu irmão, começa a se coçar. Ela não pediu perdão, eu vou ter que liberar perdão do mesmo jeito. Ele não pediu perdão, eu vou ter que resolver esse problema. Não deixe o sol se pôr sob a sua ira. Por que eu entendo que você não pode dormir brigado? Porque quando você deita, agora é só uma metáfora, tá? Não é bíblico aqui. Quando você deita brigado, eu não vou olhar na cara dela, eu não vou olhar na cara dele, e ele deita para o canto nesse inverno, agora ele dá aquela puxada no edredom, naquele cantinho de 30 centímetros que sobra para ele, que sobra só 30 mesmo, e ele puxa para o canto, e ela distancia dele assim um tempo assim de pelo menos uma perna, para ele não chegar perto e deita do outro lado, sobra um espaço. Aí o demônio vem e fala: licença, aqui é meu lugar. Onde tem ira, ali tem manifestação de demônios. Onde tem brigas, ali tem demônios. Quem está me entendendo, diga amém. Onde tem divisão, ali tem atuação de demônios. Eles estão atuando o tempo todo, presta atenção nisso. Se nós tivéssemos, o problema é que nós não pedimos isso para Deus. Se nós tivéssemos o discernimento e a visão aberta do mundo espiritual, quando você xinga a sua esposa, quando você desrespeita seu esposo, quando você abandona no momento que você deveria estar lá, quantos demônios estão proliferando? Quando você acessa uma imoralidade no seu celular, quando você abandona a sua casa, você não tem ideia o quanto isso levanta os demônios, você não faria. E aqueles que são piores ainda, não é nem o cara deixar o espaço para o capiroto deitar junto, é aquele que vai dormir em outra cama. Eu não vou dormir com você, e ele vai dormir no escritório. Aí já vem 2 demônios, um para deitar com cada um, e fala: vou dormir agarradinho. Ah, pastor, você está de brincadeira. Já parou para pensar? Porque quando vocês estão brigados, vocês começam a ter sonhos de perseguição, gente querendo te matar, gente aprisionada, sonhos imorais. Você acha que esses sonhos imorais é o quê? Sua mente fantasiosa apenas? Seria ataques, setas malignas. Esses pesadelos terríveis, você acha que é o quê? É lembrança do Fred Krueger? Fred Krueger nem dá medo no povo mais, não. Isso é demônio, meu irmão. É demônio atacando a sua mente. Por quê? Porque você está vulnerável. E o que te protege? Salomão, ele diz: melhor em serem 2 do que um, porque se um for atacado e estiver sozinho, ele vai cair. Agora, se estiverem 2, os 2 subsistem. Quando você está junto no seu casamento, não tem diabo que vai conseguir contra você. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 26. Entretanto, se vocês não perdoarem o seu próximo, seu irmão, seu marido, seu pai, seus filhos,
Ele diz: o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os vossos pecados. Significa que quando eu tenho um problema relacional na horizontal, eu não me achego a um Deus que está na vertical. Quando eu fecho as portas do perdão para alguém que me feriu e eu digo: isso eu não vou perdoar nunca, os céus se fecham e eu não recebo perdão.